Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Enquanto eu espero a nossa convidada chegar, eu vou fazer a minha apresentação de sempre. Bom, eu sou a Simone, eu sou atual presidente do coletivo Juntos pelo TDL. Eu sou mãe de um menino de 8 anos com TDL. E o coletivo Juntos pelo TDL é um grupo de mães empenhadas pela conscientização e pelos direitos das pessoas com TDL. Nós trabalhamos incansavelmente todo dia por isso. Aqui no nosso perfil nós temos neste ano lives todo mês, né? E nesse mês de outubro em especial, nosso Outubro Roxo, temos lives tivemos lives todas as semanas. Todas essas lives vocês vão poder assistir tanto aqui no nosso perfil, porque elas ficam gravadas, quanto no nosso canal no YouTube, certo? Lembrando também que a nossa primeira conferência, que foi realizada em agosto, durante esse mês de outubro inteirinho, está disponível para ser assistida lá no nosso canal do YouTube também. Hoje é um tema que eu amo, porque o meu filho que tem TDL, ele tem dupla excepcionalidade, ele é um menino com TDL e superdotação. Esse é um tema que eu estudo já há uns 4 anos, e quase tudo que eu aprendi foi com essa nossa convidada hoje, que ainda não chegou, ela tá atrasadinha, que é a Francine Fernandes, que é neuropsicóloga e trabalha com dupla excepcionalidade, TDL, e está fazendo mestrado em dupla excepcionalidade. Ela é fera, gente. Fera, fera, fera. Fran? Tá atrasadinha. É possível, Mandri? Gleice, chegou, Fran. É muito possível, vamos explorar esse assunto hoje. Deixa eu convidá-la. Já aceitei. Aê! Oi, Fran. Olá, boa Respirou, Fran? noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Que foi? Correu, né? Dei a corrida aqui. Confusãozinha de E, horas. gente, meu Deus do céu, tentando botar um filtro aqui para ficar mais claro. Aí aparecendo aqui os. Não sou muito. Aqui, gente, eu tentando botar um filtro para ficar mais claro. Bem que eu faria assim desse tema aí, faria realmente. Mas deixa eu deixar sem aqui. Pronto. Ô, Fran, já teve gente falando que não sabia que existia, ó. Então a gente já ganhou um pontinho, porque já começamos por aí. Existe, né? Dupla excepcionalidade com TDL. Mas eu quero começar, Fran, primeiro trabalhando o conceito, né, de dupla excepcionalidade. O que é? Que a turma aqui, às vezes, no universo da superdotação, isso é mais comum, né, de ser falado. Mas aqui na galera do TDL, nem tanto. Então, vamos explorar. Eu acho que é quebrar um mito, acho que falar de dupla excepcionalidade é a gente quebrar um mito da superdotação, né? Então, quando a gente diferenciar capacidades cognitivas de talento, então eu acho que isso é muito importante, né? E também inteligência e desempenho. Então, são diferenças, né? Então, quando a gente fala de capacidades cognitivas, a gente está falando exatamente desse funcionamento cerebral, áreas, né? Habilidades específicas acima da média superior ou muito superior, que estão conectadas aí, que cada ser humano pode ter, né? Mas quando a gente fala aí do que é superdotação, são capacidades cognitivas, né?
intelectuais também, né, acima, sim, né, mas que a dupla excepcionalidade, ela fala exatamente que pode haver a superdotação, essas capacidades cognitivas, essa capacidade intelectual acima da média em conjunto com algum outro transtorno. Ou seja, ter um transtorno não limita a inteligência. Você pode ter uma capacidade acima da média intelectual e, em conjunto, um transtorno. Ou seja, né, a dupla excepcionalidade são essas duas condições em conjunto. Né? Então, já respondendo uma coisa do que é superdotação, né? Não é genialidade, não é alto desempenho escolar, né? Não é QI 130, então, porque eu vou falar muito isso aqui. Dificilmente um 2E apresenta um QI muito alto, exatamente pelos impactos das funções executivas, os impactos emocionais, os impactos das discrepâncias que existem na dupla excepcionalidade. Então, eu acho que é quebrar o mito da superdotação, trazer esse conceito que são capacidades, e nem sempre essas capacidades elas se expressam em desempenho. Inteligência e função executiva são coisas diferentes, então você pode ter uma alta inteligência e uma baixa função executiva. Então, é entender que essas condições, esses fatores todos envolvidos, né, estão presentes dentro da dupla excepcionalidade, porque você pode ter uma aptidão e o teu desempenho não está acompanhando essa aptidão, mas ela existe lá. Então, ela precisa ali de uma adequação, de enriquecimento, de encorajamento, de uma condição do ambiente para se apresentar, né? Então, é isso. Eu gosto da definição do paradoxo, né? A dupla excepcionalidade é o próprio paradoxo. É aquele caso que você olha assim, gente, mas essa dificuldade está incompatível com essa habilidade. Como pode isso coexistir? É aquele caso que você fica com essa pulga atrás da orelha. E aí, falando um pouquinho da nossa história, essa sempre foi a incógnita do meu filho, né? Do nosso menino. A gente sempre soube que ele era inteligente, mas ele não se expressava, né? E aí ele não verbalizava essa aptidão, né? A gente percebia de outras formas, não na oralidade. E aí, para quem não tem um contato tão próximo, não tem essa coisa do olho a olho, do dia a dia, é muito fácil julgar exatamente o contrário, que tem uma falta ou um prejuízo muito grande na inteligência da pessoa que tem alguma dificuldade de comunicação, né? E isso daí é muito comum não só com relação ao TDL, mas no E TEA não existe uma verbal. cultura também da gente reduzir inteligência à fala ou verbal. Então, até nós, neuropsicólogos, nós temos inúmeros instrumentos para verificar e mensurar a inteligência, inclusive a inteligência não verbal, a inteligência fluida não verbal, né? A inteligência que não depende dessa, né, que é uma coisa nata, né? Então, assim, isso é muito importante, né? A gente, quanto a fala é inteligência, isso é mito, né? Então, existe esse raciocínio puro, essa capacidade de raciocinar, a capacidade de associar, que nem sempre isso vai ser verbalizado. Então, por isso que a gente tem que presumir competência, por isso a importância da avaliação neuropsicológica para compreender esse funcionamento, né? Além do diagnóstico, né? Compreender esse funcionamento intelectual, que somente nós psicólogos que temos esses instrumentos para mensurar. Mas quando a gente fala de TDL especificamente, a importância dos profissionais eles utilizarem instrumentos que podem realmente verificar essa inteligência fluida, né? Essa inteligência fluida não verbal, para exatamente conseguir enxergar as capacidades natas desse indivíduo, porque existe um impacto dentro dessa linguagem. Sim, vai ficar gravado e vai ficar no YouTube, tá? Quem tá perguntando aí. Esqueci o que eu ia falar. Que é interessante que a dupla excepcionalidade ela é cabal para quem enxerga a superdotação como desempenho, né? Ela vem assim e joga essa crença toda por terra, né? Então ela vem para reiterar, né, essa diferença que existe entre desempenho, talento e habilidade nata, né? O que é já
próprio da inteligência, tá ali no funcionamento mesmo, não tem a ver exatamente com o que a criança demonstra. Isso é muito questionável, né? O 2E, o duplo excepcional, ele é muito questionado exatamente porque, mas pelo desempenho, né? Mas ele não expressa, ele não demonstra, ele não faz. E principalmente as pessoas atrelam desempenho acadêmico. A gente precisa desassociar inteligência e desempenho acadêmico. Né? Desempenho acadêmico qualquer um pode ter, né? Inclusive pessoas realmente com inteligência muito acima da média. Porque o desempenho acadêmico ele depende de muitos fatores, né? Para que você realmente tenha esse desempenho. Então a gente não pode mensurar a inteligência por notas ou por uma capacidade fluida de escrita, né? De leitura. Não. Você pode ter uma criança com grande capacidade intelectual e ter um rebaixamento, um péssimo desempenho acadêmico, né? Então, não é o que mensura a inteligência e a superdotação. Então, a gente precisa desassociar isso, quebrar esse mito o mais urgente possível. Né? É lógico que esse indivíduo tem a capacidade de ter esse desempenho, mas ele precisa dessas adequações. E é interessante quando a gente fala da dupla excepcionalidade, a gente precisa entender que ele tem 3 tipos de manifestações em indivíduos diferentes, né? Existe aquele duplo excepcional que o transtorno ele mascara a superdotação. Então, às vezes, é um boom para algumas famílias. Falam assim, nossa, calma aí. Nos testes, essa criança... que é isso? Eu só tô vendo o transtorno, não tô vendo a superdotação, né? Tipo, tô vendo mais os prejuízos e não estou vendo. Então, existe aquele que o transtorno, ele mascara, né, essa superdotação, mas a superdotação tá ali. Existe aquele que a superdotação, ela vai mascarar, né, O esse transtorno. transtorno. Então, tudo parece muito sutil, parece que não tem problema nenhum, parece que não tem nada, mas as outras coisas estão escorrendo ali no emocional, na capacidade de organização, no planejamento, né? E são casos, às vezes, que os diagnósticos são mais tardios, né? Exatamente porque acaba não fechando os critérios, deixa os profissionais confusos, sem entender. E existe aquele que realmente você consegue realmente ver tanto o transtorno como a superdotação, enfim. Né? Então é interessante que até na dupla excepcionalidade existe essa diferenciação. Então a gente não pode colocar todo mundo no pacote, né? Existem essas diferenças. E a gente precisa destacar que um TDL com superdotação, ele não é igual a um TDL típico. Exatamente. É outra parada, tudo é muito diferente, né? Porque ele é as duas coisas juntas, né? Então, eu gosto muito da autora que fala, não, esqueci o nome dela, que não é nem azul nem amarelo, né? São os verdes, é a mistura daquilo ali. E dentro do verde tem várias tonalidades. Então, eu já conheço agora outras crianças com TDL e superdotação ao mesmo tempo, outros duplo excepcionais, que são diferentes do meu filho, porque exatamente tem um espectro aí entre os verdes. Eu só sei que é verde agora. É, Se é um verdinho água, e se é um verde até bandeira, eu não sei. realmente o próprio funcionamento dentro da superdotação, assim, as próprias capacidades que são ali acima são diferentes do outro exatamente pela neurodiversidade, essa neuroindividualidade. Por isso a importância de boas avaliações. Não basta você ter um nome, né? Você precisa entender a individualidade daquele indivíduo, né? Então, assim, qual é a importância da gente falar dessa temática do TDL e superdotação, tá? Porque são 2 condições invisíveis. Quando a gente fala de dupla excepcionalidade, todo mundo resume a TDAH, a autismo e a transtorno de aprendizagem. As pessoas não falam do TDL e superdotação. Então, é uma temática que poucas pessoas, de fato, elas realmente entendem essas 2 condições ainda invisíveis. Então, a vulnerabilidade à invalidação é maior, né? Principalmente pela parte dos médicos que não conhecem TDL e que não conhecem superdotação. Então, geralmente E eles aí, colocam, é um aí autismo inteligente, é um autismo de alto funcionamento, é um autismo muito esperto. Então, o que os médicos conhecem é extremamente limitado da superdotação e do TDL. Ou seja, não tem uma expectativa de que que vai o ser médico vai te dar a resposta que você quer, porque ele não conhece. Então, são aqueles, assim, raros
que estudam além da caixa do autismo e TDAH. Pronto, falei, porque eu sou dessas. Então, assim, pode ter médico mediano, mas essa é a verdade. Eu costumo falar assim, se o diagnóstico do TDL já é difícil, se você tem um 2E, você se prepara para enfrentar coisas além, né? Porque eu tive que, sei lá, provar por A mais B que não tinha impedimento nenhum para uma criança com TDL ser também superdotada. São áreas que ainda se conversam um pouco, que são o pessoal da psicologia e da educação, que estuda mais a superdotação, e os fonoaudiólogos, foniatras, etc., que trabalham mais próximo do TDL, né? Então, não tem uma conversa ali muito próxima, né? Então você tem que. É literalmente um quebra-cabeça. Você junta daqui, junta dali e vai tentando fazer o pessoal estar aberto a conversar e conhecer como é que essas coisas se misturam. Então, assim, é um diagnóstico difícil e bastante desafiador. São várias idas e vindas. Eu já adianto para quem é mãe de 2E que essas idas e vindas E são assim, naturais. eu acho que é muito difícil, não só na avaliação neuropsicológica, como também na avaliação de linguagem. Porque dependendo do fonoaudiólogo, se ele não validar as capacidades também acima da média na avaliação, há uma desmotivação desse indivíduo com dupla excepcionalidade e muitos dos resultados eles podem ser mascarados exatamente pelo fator motivacional e do funcionamento do superdotado. Então, assim, não basta você levar para uma avaliação. Esse profissional ele precisa conhecer das duas condições. Ele não pode separar o indivíduo e falar assim, eu só vou ver isso. Eu só vou ver aquilo. Não existe. O ser humano é integral. Ele é um todo. Ninguém vê os pacotes. Quem vê pacote ou separa, realmente, assim, é um ser humano limitado que vai limitar o outro, né? Então, quando a gente fala de ser humano, a gente fala de integralidade. É olhar o todo, é ver o todo. E a avaliação tem que ver o todo, tem que validar o todo. O fonoaudiólogo tem que estudar sobre superdotação, não só sobre TDL. Porque vai pegar muitos TDLs Muito. aí, superdotáveis. E aí, vai saber lidar? Não é a mesma Não técnica só que você TDL, vai pegar usa. TEA, vai pegar apraxia, vai pegar um monte de coisa, que também pode ser superdotado. E aí, né? Exatamente. E aí muda Exatamente. tudo, Não, porque é tem um que... outro funcionamento. Exatamente. E os neuropsicólogos que se levantem e que procurem estudar, os psicopedagogos, né, também, porque né, acabam fazendo todo um processo de avaliação psicopedagógica, então as estratégias para 2E é diferente para que não é, então não tem como a gente colocar a mesma coisa para todo mundo, né? Então, assim, os profissionais que vão dar suporte para esse indivíduo, para a vida, precisam estudar essa integralidade. O próprio transtorno de processamento sensorial, que é uma vulnerabilidade muito grande dentro do 2E, sabe? Exatamente pela alta sensibilidade sensorial da superdotação junto com as questões do transtorno. Então, assim, tem que se envolver, né? Assim, psicólogos estudem, sabe? Por favor, porque, assim, é desesperador o desamparo das famílias, sabe? E eu percebo a supervalorização também do transtorno, né? É uma supervalorização no sentido assim, é algo visível muitas vezes, temos que consertar esse defeito, então eu vou correr atrás disso. E as capacidades? Aonde elas estão sendo nutridas? Né? E isso impacta diretamente o autoconceito desse indivíduo com dupla excepcionalidade. Entendeu? Então é muito importante a gente entender que E, nutrir também as capacidades, ela impacta o autoconceito. e ela é a chave para melhorar coisas no TDL, né? Quando você descobre este caminho, porque é uma via que se abre quando você descobre a superdotação, né? Você tem você tem uma via riquíssima para conseguir fazer o paciente evoluir nas questões de linguagem. Então, se você tiver disposto, se dispuser a estudar, a entender como que está esse funcionamento, você só tem a ganhar, porque o prognóstico dessa criança com essas duas condições juntas, se bem trabalhada, é muito bom.
Exatamente. Eu Ele tem acho que uma isso é um via desafio, potente. né? É quando a gente olha com a integralidade e consegue realmente ver as áreas de forças, potencializar e ver as áreas de fraquezas e estimular. E isso requer do ser humano que está lidando com ele uma visão ampliada. Né? Então, o próprio PEI, né? Assim, tem que ter as áreas de potencializar em áreas de estimular, sabe? O PEI de dupla excepcional não pode ser só para estímulos, tem que ser para enriquecimento, sabe? Então, assim, a gente precisa muito realmente assim ter um olhar especial e individualizado quando a gente fala da dupla excepcionalidade, né? É Ah, urgente esse ó. olhar. E se você não tiver o olhar duplo, dá ruim, porque olha aqui a amiga falando, ó, a psicopedagoga do meu filho não sabe como ajudar ele. Estou desesperado porque ele está regredindo muito, não quer mais ir à escola. Falo sobre a superdotação, mas parece que estou falando algo errado. Eu entendo você perfeitamente. Dá a impressão que a gente está querendo aliviar a barra do transtorno, quando, na verdade, o que a gente quer é que ele seja visto na sua integralidade. É o que a Fran está falando. Então, ele tem, sim, as suas questões, mas ele também tem potenciais. Né? A gente só quer isso, que ele seja visto num todo. Mas é complicado porque o que se sabe de superdotação também é muito equivocado, né? Então, fica muito complexo mesmo compreender essa condição, né? E quando a gente fala de dupla excepcionalidade, a gente está falando aí de um parceiro da disfunção executiva, né? Então, a gente está falando que esse talento que as pessoas esperam ver nem sempre aparece ou vai aparecer. Ou seja, né, olhar a superdotação no transtorno é só para quem é capaz de sentir. Então, eu quero falar aqui E que para só quem pessoas presume que. competência e é capaz de. Exatamente. Então, assim, quando existe aquela frase, eu não vejo a superdotação nessa criança, isso diz muito mais sobre esse adulto do que sobre a criança. Porque é a lente que você enxerga a superdotação. A superdotação é uma forma de existir, de ser, de ver, de sentir. E você só consegue enxergar se você também olha por esse parâmetro. Se você olha a superdotação pelo um talento, né? Principalmente quando a gente está falando da dupla excepcionalidade, que existem realmente uma guerra, uma luta real vivida por esse indivíduo que precisa ser validado e compreendido. Então, a limitação está muito mais na ignorância humana do que no próprio indivíduo. É. Eu estava comentando hoje até, quando eu estava na reunião com a escola, que depois que a gente entende o funcionamento, é muito interessante a gente ver como, porque o 2E, todo 2E, isso aí conforme vocês forem estudando, se aprofundando, ele funciona à base da compensação, né? É o tempo todo ele tentando compensar os déficits com o que ele tem de habilidade, Cognitivo. com o cognitivo. E isso é extremamente E cansativo, aí né? bate a própria vulnerabilidade de sobrecarga cognitiva, emocional e social, É tá? aí Porque a que o bicho pega. sobrecarga tem a ver com um resultado de compensação. E a superdotação, ela vai compensando, compensando, mas isso vai escorrendo. E existe uma pergunta, né, que quais são os maiores desafios do 2E com TDL? Tem a ver com a sobrecarga cognitiva, que impacta diretamente a sobrecarga emocional, que ele impacta os processos de autorregulação emocional. Então, muitos indivíduos com TDL e superdotação são aqueles que mais desregulam. Exatamente porque existe duas forças compensando que escorre diretamente no seu emocional. O perfeccionismo, junto com a autoconsciência, junto com a frustração do desempenho. Minha aptidão e desempenho estão muito distantes. E eu estou percebendo isso. Então, ou eu engulo implodindo, aí vem as somatizações, ou eu explodo, reagindo. Ou seja, quando eu vejo um relato de crianças muito explosivas e descontroladas, eu falei assim, possivelmente tem uma capacidade intelectual aí muito boa. Porque essa consciência, a capacidade, está vendo além e está sofrendo. Ele tem é,
muita noção, uma noção até aumentada Hum. do que acontece com ele, porque é uma lente, né, maior que o superdotado tem para ver as coisas. Então ele vê aquilo, vê maior e ele vê dele e ele não consegue mudar, porque ele tem um transtorno. Ele fala, tem uma pedra no caminho, tem um negócio ali que não está deixando passar. Eu até expliquei para o Theo isso, que o que acontecia com ele é que ele tinha na cabeça, ele tinha muitas conexões, tinha muitas coisas, etc. Mas do caminho do cérebro dele até a boca tinha uma pedrinha. E aí, isso que fazia ele sofrer, isso que fazia ele transbordar, né? Porque não tem vazão para colocar isso para fora, né? Tudo isso. Eu sempre fui uma pessoa muito falante, então a minha boca, mesmo eu sendo falante, eu sempre tive dificuldade de expressar tudo que eu pensava, né? E isso porque eu não tenho transtorno de linguagem nenhuma, até onde eu sei, né? Imagina para ele o que é, né? Ser dominado de pensamentos, um raciocínio super rápido e não conseguir colocar isso para fora. Então, transborda mesmo, né? E é Só que aí as que pega. pessoas olham mais o comportamento do que o funcionamento. Ou seja, né, precisamos ajustar esse comportamento para ele se adequar e não compreender o que está acontecendo. Por que essa rigidez cognitiva? Por que essa rigidez comportamental? Por que esse descontrole emocional? É o porquê e não o que, sabe? Então, assim, investigar esse funcionamento, ele é a base para o desenvolvimento do duplo excepcional. Ó, tá falando que é normal, meu filho é carinhoso, mas extremamente explosivo, até de alegria. Isso chama intensidade. Exatamente, uma intensidade da superdotação e existe aí o funcionamento executivo do TDL nas partes inibitórias que acaba realmente gerando realmente essa discrepância, ou seja, né, o filtro dessa, né, aí vai tudo pro muito. Isso é muito comum no 2E, tudo é É, muito. é. O Theo chora como se tudo a pessoa vai. Nossa, né? Professora não foi hoje. Ele chora como se ela tivesse morrido, ela nunca mais fosse voltar, nem nada, né? É intensa demais a reação dele na hora de compreender isso. Primeiro, porque né, a linguagem está perpassando tudo ali, e aí tudo que ele sente é muito, com uma linguagem que não processa a coisa bem, um executivo que também não contribui, que acontece? Explode muito, muito intensamente. Mas o meu implode, né? E mais alguns explodem também. Pode acontecer os dois movimentos. Ô, Fran, e para quem está atendendo aí, né? Eu conheci já vários, eu vejo que eles têm algumas características em comum, né? Mas apesar de serem extremamente únicos, né? Como que a gente pode, que características a gente pode destacar que eles têm? Vamos lá, o paradoxo é o primeiro. Eles são paradoxais. Eles são extremamente observadores, porque eles compensam a questão da linguagem através do visual. Então, eles observam muito o comportamento do adulto, ou seja, né, eles agem a partir do comportamento assim do adulto, mascaram com muita facilidade, exatamente, porque eles conseguem ter uma percepção. Quando a gente está falando de TDL, a gente está falando de características diferentes do TEA, então por isso a importância desse diagnóstico diferencial. Então, a capacidade de observação, eles tendem a ter uma agilidade muito grande na memória visual, na percepção visual, costumam ser capacidades muito acima, né? A capacidade de raciocínio não verbal, então é muito veloz e muito ágil, né? E às vezes confunde o adulto, né? Ou tendo às vezes oscilação de desempenho em algumas tarefas com desempenho com muita agilidade, velocidade, e outras tarefas nem tanto, exatamente pelos eu falo prejuízos da memória de trabalho. que é uma questão de chavinha, né? Se você colocar a chave errada, não roda, mas você colocou um estímulo visual, parece mágica, porque simplesmente funciona muito bem e é muito rápido o efeito. É isso que Exatamente. acontece. Exatamente. E assim, eles aprendem muito mais vendo do que ouvindo. Eles sobrecarregam muito com a questão do processamento simultâneo, que significa, como chega muito veloz no visual, quando entram auditivo simultaneamente, eles são muito vulneráveis a sobrecargas. Então, muitas vezes, o desempenho acadêmico deles
não são tão ideais quando não tem adequação, exatamente pela confusão que gera, exatamente pela velocidade de raciocínio visual, pela lógica visual, e é muito mais lentificado quando a gente fala do processamento auditivo. Então, exatamente por essa distância, dependendo do contexto, dependendo, eles são vulneráveis a essa sobrecarga, exatamente pela essa alta percepção, tanto visual concreta, como também percepção emocional. E aí, quando entra um outro estímulo, eles tendem a ficar muito confusos. E aí, são muito vulneráveis à sobrecarga que pode levar a esse descontrole. Então, isso é muito comum no TDL. Às vezes, assim, as birras, às vezes trava em determinada coisa e meio que tem aquela palavra, preguiça, teimoso, né? São rótulos que acabam realmente gerando, porque no caso, né, do duplo excepcional, com TDL, eles acabam tendo esse prejuízo na memória de trabalho, mas não na memória de longo prazo. Então, eles têm uma imensa memória de longo prazo, mas um péssimo administrador nessa memória de trabalho. Então, isso às vezes vai gerar cansaço, né? Então, assim, eu sei que é difícil a gente entender, mas são características, assim, parecem oscilantes, né? Então, às vezes, eles vão ter um desempenho muito absurdo em coisas, assim, práticas e concretas e rápidos, né? Como, às vezes, inclusive, a leitura precoce, isso pode acontecer, precocidade na leitura, com muita agilidade, mas tem uma péssima escrita. Ou uma lentificação maior nessa resposta motora, né? Até porque uma Um sincronia paradoxo. intelectual, exatamente, essa sincronia tanto emocional e intelectual, como uma sincronia, né, intelectual e motora. É bem comum, exatamente por toda essa questão da memória de trabalho, né? Então, assim, é muito comum também eles serem, assim, extremamente sensíveis a relacionamentos. Eles não se abrem com qualquer um. Eles são extremamente desconfiados. Não deixa nem qualquer um acessar, sabe? Isso é muito interessante, porque ele, é como eu falei, como o visual é o primeiro, eles fazem uma análise das pessoas com muita rapidez. Eles veem incoerência, sabe? Então, ou eles se isolam, ignoram, ou vão para oposição desafiador. E não é transtorno opositor desafiador. Então, o comportamento opositor desafiador não é TOD, gente. Para fechar o transtorno opositor desafiador, a gente precisa ter uma característica. Então, alguns TDLs começam com a superdotação, começam a questionar, enfrentar. Às vezes eles não fazem isso verbalmente, mas eles vão fazer com comportamento, né? Então, assim, isso é muito importante, a gente validar essas características. Eles tendem a ter também uma facilidade nesse raciocínio lógico visual. Então, a lógica deles visuais é muito rápida, assim, é uma agilidade absurda. E aí é um perigo o adulto ficar repetindo coisa para ele, como se ele não tivesse entendido. Por quê? Porque ele geralmente não vai falar na velocidade que o adulto quer. E aí, às vezes, isso torna uma vulnerabilidade absurda por sentimento de não pertencimento e incompreensão. Isso vai afetando as questões emocionais. Aí vem a sensibilidade emocional da superdotação. Quando você falou de oscilante, eu lembrei de algumas avaliações, né? Porque era assim, não é TDL, porque é superdotado, mas eu também não consigo dizer que é outra coisa. Aí, era assim, né? É o que é? Essa criança é uma incógnita. E aí, a resposta que eu tinha era assim: olha, tem dia que ele tá com contato visual muito bom, tem dia que ele tá super colaborativo, mas tem dia que ele não tá assim. E a gente não conseguia entender, era realmente uma incógnita, né? Hoje é muito claro, né? Depois a gente entendeu o funcionamento, que o dia que ele tinha, que o contato visual dele, que a intenção de fala, que o tanto que ele queria interagir, estava totalmente vinculado à motivação dele. Então, aquele dia que a atividade era menos desafiadora, mais bobinha, né? Ele simplesmente ia para o mundo da lua. Ignorava. Ele ignorava, ele nem olhava no olho. E aí, o que acontecia? Esse era argumento para dizer que era TEA. Aí eu vou aproveitar para falar aqui que quando junta
se o TDL já, sozinho já é um diagnóstico difícil de diferenciar do TEA, para quem não conhece TDL, junto com a superdotação, a coisa fica ainda mais complicada. Porque eles sacam, eles já percebem com muita agilidade esse adulto que não tá acreditando nele. Aí ele falou assim, eu vou zoar, porque zoa mesmo. Vou fingir. E a coisa mais engraçada, assim mesmo, porque eles sacam muito, eles têm essa percepção muito ágil. Aí chega pra mãezinha, né, Simone? Com a mãezinha e fala assim, mãezinha, você é negacionismo do TDL, você é negacionismo do TEA. Ele é TEA, porque ele não interage, ele não me responde. Ele é Então, monossilábico. exatamente, exatamente. Então, por isso a importância da pessoa, a importância, assim, da pessoa conhecer as duas condições. Né? Não basta ser um profissional que entenda só de uma coisa, ele precisa entender. Aí fala assim, ah, mas onde a gente vai aprender isso, gente? Olha, é o seguinte, tem que correr atrás. Tem que correr atrás para estudar superdotação, tem que correr atrás para entender TDL, tem que correr atrás, não adianta. Não vai chegar para você, entendeu? Você vai ter que estudar. Ah, que tá falando que desde bebê acha até os. Oh, meu Deus, até hoje os desenhos é geralmente sem fala, sempre achei ele diferente, mas agora a senhora falando. Opa, falando, me diz muita coisa. Se você vê uma discrepância, fica bem de olho, né? Ó, eu vou te falar, o meu filho assistia desenhos sem fala também, né? Aí tinha uma questão de linguagem, né? Ou desenhos narrados, porque aí facilitava ele compreender o que estava acontecendo. Até aí eu entendia. Mas eu não entendia porque ele não gostava dos desenhos que as outras crianças gostavam. Ele só queria assistir desenho educativo. E aí, por que que ele insistia tanto? E aí é onde parecia também com TEA. Por que que ele insistia tanto em letras e números e etc, né? E aí, na verdade, eram os hiperfocos dele, da superdotação, que tem uma sutil diferença, né? Meu filho ficou hiperfocado em letras até ele ser alfabetizado, depois passou. Então, tem a ver com a sede de conhecimento, esses focos, né? Enquanto ele não aprender tudo, ele não vai mudar de assunto. Uma fase ele só desenhava carrinho, porque ele quer conhecer todos os modelos de carro, entender como é que monta os carros, o funcionamento dos carros. E isso era muito diferente dos pares dele, da mesma idade. Então, isso sempre chamou a atenção, né? Mas, assim, aquela coisa, o superdotado nunca tem só um em casa, né? Então, a gente acha assim, puxou a mãe, puxou o pai, são os interesses da gente. Então, é um pouco mais difícil. Ficou gritante justamente a discrepância, porque ele tinha um transtorno de linguagem muito sério, o grau dele era, né? Mas ele era uma incógnita, porque ao mesmo tempo que o grau era muito grave, ele evoluía muito rápido e para completar a história, aos 4 anos ele se alfabetizou sozinho. Eu falei, como assim? Ele tem um transtorno de linguagem e ele se alfabetiza sozinho. Isso é uma coisa interessante, Simone, assim, que as pessoas desvalorizam essas características quando há um TDL. Fala assim, ou colocam tudo numa questão assim, a hiperlexia, porque tem um transtorno de linguagem, aprendeu a ler uma hiperlexia, mas ninguém se questiona se realmente é uma capacidade desse indivíduo acima da média de realmente adquirir uma leitura precoce. Não presume incompetência, já coloca um rótulo de uma outra coisa. Então, por favor, gente, antes de falar, estudem. Fala besteirinha, não. Tá? E foi assim que a gente chegou ao diagnóstico, né? Questionando, né? Porque, na verdade, a gente foi obrigada a ir atrás da superdotação porque diziam que era TEA. E eu estava seguríssima que era TDL. Falei, gente, mas aonde vocês não estão vendo TDL aqui? Tem tudo de TDL dessa criança. Não, mas é porque ele não é um TDL como os outros. E daí? Ele é ele. Mas é porque geralmente no TDL eles têm bastante dificuldade na alfabetização, geralmente tem ali uma inteligência limítrofe. Quem disse? Quem né? disse? Quem disse? No documento do Catalyze, inclusive eles separam essas coisas, né? Esse construto não tem a ver com inteligência, né? A linguagem com a inteligência, esse não é um parâmetro. Então, mas
são coisas difíceis de, de questionar e discutir, ainda mais pela mãezinha, que é só uma mãezinha, né? Exatamente. Assim, na verdade, as famílias são consideradas loucas, né? Que querem. Eu acho que isso, assim, a família do duplo excepcional com TDL é totalmente marginalizada, tanto no mundo da superdotação como no mundo dos transtornos. Precisamos falar sobre isso, né? Então, é como se fosse uma mãe que está negando o autismo, né? E quer colocar tudo na superdotação, né? E aí já começa o perigo aí, né? Do profissional julgar sem conhecer o funcionamento da dupla excepcionalidade no TDL da superdotação. Mas ainda bem que essas crianças têm mães que lutam e pais que lutam. Então, assim, por isso que eu acredito na potência da família, né? Porque realmente está vergonhoso a forma que os profissionais não estão estudando. E não estão se dedicando a entender os casos mais complexos, né? Então, o que nós estamos vendo é uma resistência realmente em compreender as duas condições. Por isso a gente está nessa live para dizer, dupla excepcionalidade no TDL existe. E aí existe E não é pouco, né, Fran? E não é pouco. O do que eu avalio desses seres humaninhos incríveis, eu fico assim, gente, é muito fofura. Então, assim, não é, sabe? Então, assim, a gente precisa assumir que eles existem, a gente precisa entender que eles não têm a mesma intervenção do autismo com superdotação, o TDL com a superdotação, ele tem um outro caminho, exatamente porque é um outro funcionamento. Né? Então, assim, não temos a mesma caixa, sabe? Tipo, não existe caixa, né? Principalmente quando fala de dupla sexualidade, a gente, na verdade, constrói, né, perspectivas, né, para essa neuroindividualidade. Então, assim, é uma dor de invisibilidade das famílias, é uma dor para profissionais, e falando para profissional, assim, a gente é muito descredibilizado muitas vezes, porque a gente fundamenta os nossos laudos, a gente sabe do que a gente está falando, aí chega o médico e falou, não é superdotado porque o QI não é 130. Ou não é você que tem condição de falar de inteligência, porque, na verdade, o médico não estudou para isso, sou eu. Fico pensando assim, ó, se a criança tem um QI 120 e pouco e tem TDL, gente, como assim ela não é superdotada? Ela já está acima da média, considerando os que ela impactos do transtorno. Considerando os impactos. E se não tivesse o transtorno? Tipo assim, né? Exatamente. Então, Isso é o assim, limite. eu quero trazer uma reflexão. Nem todos, né? A gente tem médicos que estão se dedicando muito a estudar sobre superdotação, que estão se dedicando a estudar TDL, mas ainda são poucos. Mas, assim, os médicos, eles precisam se ater ao conhecimento deles. Então, quando a gente faz um laudo bem fundamentado, conhecendo das duas condições, a autoridade é nossa. Como a autoridade é da fono para falar da linguagem, como é a autoridade do terapeuta ocupacional para falar do sensorial. Cada especialista tem autoridade na sua área. Então, o médico, ele precisa entender que essa não é a área dele para ele bater martelo. Médico, gente, eu quero que vocês ouçam assim, o médico, ele não lauda a superdotação. Não é doença. Superdotação não é transtorno. Tá? Então, quando você tem uma avaliação muito bem embasada e o médico desconsidera, você não tem que considerar que o médico desconsiderou, porque não é ele que bate o martelo nisso. Porque não é sobre transtorno. Tá? Então, isso é muito importante para conscientizar as famílias. O médico falou, deixa ele falar, porque ele não sabe o que ele está falando. Ó, quero falar Tô criando inimigos aqui. Pode ser, gente. Tô criando inimigos, mas tudo é. Mas ó, que as minhas crianças estão querendo que eu fale isso para vocês. Sou a voz delas no mundo. Isso aí, Fran. Falando dos desafios, né? Eu vou falar aqui dos que eu vivenciei e aí você entra aí com as outras experiências. O primeiro desafio é a identificação, né? Já Muito começa por aí, porque você precisa encontrar profissionais fonoaudiólogos que entendam de superdotação e neuropsicólogos que entendam de TDL, o que já é uma grande questão. Tá, você chegou nisso daí, aí você tem um outro desafio, que é esse profissional neuropsicólogo e essa fono chegarem num consenso e conseguirem explicar para você como essa criança funciona, porque na verdade é isso que você precisa.
como está funcionando a coexistência dessas duas coisinhas dentro desse cérebro. Porque depois vem outros desafios que têm a ver com esse funcionamento. O jeito que você vai conduzir, que o profissional vai conduzir a terapia tem a ver com entender esse funcionamento. O jeito que você vai conduzir as adaptações da escola tem a ver com esse funcionamento. Tudo dali em diante tem a ver com esse funcionamento. Então, a partir do momento que você sabe o funcionamento, como é o funcionamento da criança, você consegue pensar nas outras coisas. Se também, aí começa aí pensando em escola, a escola também está disposta a entender esse funcionamento peculiar desta criança e fazer as adequações peculiares, tão peculiares quanto as dessa criança. Então, assim, vem uma sequência de desafios, mas nenhum se resolve se você não tiver identificação e a compreensão do funcionamento. E aí não vai ter adequação, né? E a adequação, ela é uma adequação da família, da escola, do ambiente. Então, quando a gente fala de adequação, a gente não pode ficar neurótico só com a escola, porque não adianta a escola adequar se em casa não adequar. Então, tem que ser os ambientes, né? Então, isso é muito importante, é entender funcionamento. Que é uma das coisas também que eu queria falar, assim, existe uma sede, uma doideira, uma loucura das pessoas pelo QI. Eu fico nervosa. Eu falo, não me procure se é louco por QI. Se é louco por QI, sei lá, vai. A coisa mais linda é você entender como aquele ser humano, ele funciona na sua singularidade. Porque é sobre essas informações que você vai fazer boas adequações. Eu falo como mãe de 2 é. Então, é muito lindo eu viver isso também, não só como profissional, mas como pessoa, a gente já entender como ele funciona e entender assim, e aí, o que a gente pode prevenir, o que a gente pode intervir, o que a gente pode potencializar. Ou seja, é muito precioso você saber o funcionamento do seu filho. E você também saber o seu funcionamento, porque quando ele estiver em sobrecarga, você também tem que saber o que te traz carga, o que te recarrega. Porque se você entra em sobrecarga, ele entra em sobrecarga, pum, 2 sobrecarregados, aí ninguém ajuda ninguém. Explodiu. Então, você saber sobre o seu funcionamento também é importante na família do 2E. Tô devendo Porque essa ainda. Tô devendo. Porque, assim, a importância da gente saber que a gente vai viver uma vida como a parentalidade atípica e principalmente do duplo excepcional, uma montanha-russa absurda. A nossa montanha-russa junto com a montanha-russa do outro. Porque você nunca vai saber como é que vai ser seu dia. Mas a importância desse funcionamento ele ser realmente esclarecido ajuda você a ter uma consciência, uma adequação respeitosa. E assim, a ausência de caos você não vai ter. Mas você pode, dentro do caos, se conhecer e fazer a diferença e ter alívio. Então é sobre ter alívio. Não é sobre não ter problemas. E muito legal eles saberem, né? Como é que eles funcionam. Então, esse desenho eu fiz para ele saber como ele funciona. Nossa, mas ele tá tão mais regulado, porque ele mesmo sabe onde o calo tá apertando, né? E ele ele sabe exatamente. Sabe quando a gente tem um nome, né? Para colocar naquilo que está acontecendo, ele tem um nome para colocar no que acontece com ele, né? Isso é uma Ele coisa vive me perguntando se ele é raro. Assim, essa questão dele saber quem são. Isso é prioridade para uma formação de identidade. Não, a gente não pode agir que é ter uma vergonha ter superdotação e ter uma vergonha ter TDL. Não é vergonha, sabe? É muito lindo a gente ver os nossos filhos sabendo os seus limites. E você só sabe os seus limites quando você sabe quem você é. Então, você não vai realmente, ele não vai saber os limites. Ó, isso aqui me sobrecarrega. Assim, ontem foi muito interessante, porque como ontem foi meu aniversário, então foi um dia um pouco atípico e tal. O Dani já tem as acomodações dele do abafador, não sei o que, essas coisas. E aí, eu falei assim, filho, como é que foi na escola? Ele falou assim, ele foi pra escola e falou assim, então, né? Foi difícil, porque sobrecarreguei ontem, né? Então, foi mais difícil, mas ainda bem que hoje é sexta-feira, ok? Então, assim, gente, é sobre isso. Ele sabe perfeitamente o que essas sensações, elas significam dentro dele. Ele usa a palavra sobrecarga. Mas se ele não soubesse sobre o funcionamento dele,
né? Se ele não soubesse, se ele não tivesse vocabulário, porque quem tem que dar vocabulário é a gente. Então, essa coisa de esconder, achar que não vai ter maturidade, gente, pelo amor de Deus, não subestime esse ser humaninho. Não subestime. É tão bonito a gente ver, porque o Theo, como ele internaliza, né? Ele não. Dificilmente ele falava o que ele estava sentindo, ele se colocava, então ele era muito atropelado, assim, né? Ele não tinha lugar de fala porque ele não se colocava no lugar de fala dele. E agora, conhecendo mais dele, do funcionamento dele, de quais são as questões dele, e normalizando ser divergente, né? É muito bonito a gente ver, né? Agitar aqui, ele falando. Chega de conversar, agora eu quero montar um negócio com você. Ele conseguindo se colocar, sabe? Colocar esse limite para as pessoas, porque deu ali para ele, né? Olha, aqui tá muito barulhento, mãe, eu quero ir para um outro lugar, né? Mãe, você tá me assustando. Coloca menos emoção nessa interpretação sua, porque a gente brinca bastante. Então, ele consegue comunicar isso, né? E ele saber comunicar as necessidades dele é essencial para a gente. É uma habilidade para a vida. É uma habilidade para a vida. Ele é muito mais importante do que títulos, é muito mais importante do que uma nota. É você saber ter autoconsciência dos seus processos para você comunicá-los ao outro, né? E realmente se dar limite, dar limite ao outro. Estou perguntando da cognição social do TDL. Olha, isso já foi tema de outra live nossa, né? A gente fez uma live só sobre esse tema da cognição social. A cognição social, ela não tem prejuízos somente no TEA, ele também tem na superdotação, ele tem dentro do TDL, ele tem aí, porque a cognição social, ela envolve vários recursos ali, vários processos cognitivos e emocionais juntos. Então, assim, no TDL pode ter sim, né, o prejuízo, principalmente porque a linguagem, ela acaba impactando os processos também, o excesso que vem de informação e a interpretação dessas informações, elas acabam impactando também a interpretação social. Então, exatamente os prejuízos na pragmática que existem também no TDL, não é exclusivo no TEA, né? A dificuldade, às vezes, até na própria memória de trabalho, do sequenciamento. Então, a cognição, ela exige a atenção, o sequenciamento, o planejamento. Então, toda essa questão do funcionamento executivo, ele diretamente vai impactar a cognição social. E aí, faz com que ele também aprenda também estratégias metacognitivas, que isso é muito importante quando a gente fala no TDL, para ele conseguir realmente aprender a fazer as interpretações mais corretas, né? Mas não é como as pessoas fazem com TEA, é um outro processo, é por um viés do funcionamento executivo e linguagem, não é por viés de comportamento. Diferente, viu, gente? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, juntando duas coisas fica outra coisa, não é simples. Não é. Não, o que diferencia muito que no TEA há um prejuízo maior, Bruno, na percepção social. No TDL, não. A percepção social do TDL é muito mais aguçada. Ou seja, o maior problema é maior na interpretação, não na percepção. Só que quando a gente fala na dupla excepcionalidade, também é diferente. Entendeu? Porque muitas vezes essa cognição social ela pode ser muito impactada pela intensidade emocional da superdotação, junto com as demandas de linguagem, ou seja, pode ter maior impacto ainda de cognição social na dupla excepcionalidade com o TDL. Eu percebo. Só que quando a gente vai fazer alguns testes voltados para a teoria da mente, quando a gente vai fazer alguns testes voltados para reconhecimento das emoções, o TDL tem mais êxito do que o autismo. Tá? Eles se saem melhor nessa coisa da cognição social. Apesar de ter impactos também. Gente, mais perguntas? O pessoal que está compartilhando a vida aqui, ó. O filho... peraí. Meu filho não entendi, não, mas acho que não deve se ser expressa muito, né? Muito, né? Se expressa muito, mas teve uma festa dele que falei
para o meu esposo não chamar pessoas que ele não conhece, que ele fez, separou as pessoas que ele tem contato e mandou o resto embora. Esse é um seletivo. Foi boa. Muito bom. Ai, ai. O meu filho, ele, se você falou tchau pra ele, você tem que ir na hora. Não tem negócio de tchau e depois tchau de novo, e tchau de novo, tchau de novo. São coisas da cognição social, né? Que são da pragmática, de compreender como essa linguagem, né, da despedida, como é que ela funciona. Então, sempre tem uma tendência mais literal, né? Justamente por conta desse prejuízo na cognição. Sim. Ele vive soltando várias pérolas. É uma pérola por dia. Aí a gente tem que explicar. Esses dias ele expulsou a avó de casa. A situação. Ele falou aqui que a avó falou, o irmãozinho estava pedindo para a avó entrar. E aí eu não sei o que ele entendeu, acho que ele entendeu que a avó ia ficar para sempre em casa, ia se mudar para nossa casa. E aí ele começou a chorar, 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 desesperado. Ele falou, eu quero que a avó vá embora. E falou na frente dela, eu quero que ela vá embora. E a minha cara no chão. Aí eu falei para ele, não, filho, mas ela vai ficar aqui só um pouquinho, né? Enquanto eu tô fazendo isso, depois ela vai voltar para casa dela. Porque tinha destruído o mundo dele e saber que a partir daquele momento não éramos só mais nós quatro. A avó também ia morar na casa. Olha a confusão que dá, né? A linguagem misturada com esse impacto da linguagem na cognição social. É E muita por isso confusão. que a gente precisa que os profissionais estudem para ajudar. A gente precisa aumentar essa rede, a gente precisa aumentar essa compreensão. Por favor, né? A gente precisa disso. Exatamente, assim, eles terem um suporte, né? As famílias estão muito cansadas também, porque, assim, tem poucas pessoas para dividir, né? Então, assim, eu quero muito que essa live seja um incentivo para as pessoas estudarem, quererem mergulhar. Uma vez eu fiz um curso voltado para intervenção psicológica, né, do Plecepcionalidade, só veio pais, assim, cadê os psicólogos? Cadê as pessoas querendo estudar? E eu falo assim, gente, a gente tem que ativar essas pessoas, né? Porque eles precisam ser vistos não só pela família, mas pela sociedade. Sim. Gente, ó, estamos chegando no nosso horário. Eu quero agradecer muito a Fran. Ó, já me perguntaram se a ecolalia poderia acontecer no TDL. A ecolalia pode acontecer em várias condições. Inclusive no TDAH. Exatamente. Ele não é Então, exclusivo assim, do autismo. não tem essa característica que você possa dizer que é de lá ou é de cá. Não tem. Tem que olhar para o indivíduo. Quero agradecer você, Fran, por estar aqui hoje, depois do seu aniversário, no meio dessa rotina aí, tudo, né? A vida da gente que é muito louca e dinâmica, né? Agradecer a sua disponibilidade e a sua parceria comigo sempre, que nós duas aqui falando que existe superdotação com TDAH. E a gente batendo nós duas, as únicas que falam sobre isso. E a gente vai falar quantas vezes for necessário. Existe e existe muito. Essas crianças precisam ser vistas. Agradeço demais a sua disponibilidade, Fran, obrigada pela participação, partilhar conhecimento e principalmente por estar buscando ainda mais conhecimento, né? Vai sair aí um mestrado e vamos lá e vamos embora. É mestrado Não, ou doutorado? É o doutorado, então. Ó, tá vindo o doutorado, gente, maravilhoso. Vai falar de 2 anos. Na veia. Personalidade na veia. Obrigada pelos estudos, pela dedicação aos nossos. Não fosse Francine na minha vida, amiga. Não sei. Não sei se eu estou num caminho certo agora, foi porque essa pessoinha aí esteve e está na minha vida. Obrigada a todo mundo por ter participado da live. Espero que muitos TDLs superdotados consigam ser vistos, validados e terem suas necessidades atendidas. Com certeza. É isso aí, gente. Certo? Boa noite para todo mundo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.